Na busca pelo sorriso perfeito, muita gente acaba optando por procedimentos cirúrgicos. Um deles é a gengivoplastia. Mas o que exatamente esse procedimento faz? Para tirar essa dúvida, está aqui com a gente a doutora Janine Montenegro. Ela é periodontista e vai esclarecer não só essa dúvida, mas outras também. Esse é o Buscando Saúde. Esse é o Buscando Saúde. Para você saber mais da Dr. Play é só entrar nas nossas redes sociais, @drplay.tv no Instagram, Dr. Play no YouTube e no nosso site drplay.com.br. Hoje quem está aqui comigo é a doutora Janine Montenegro, periodontista, e a gente vai começar falando sobre essa questão do sorriso perfeito. Muita gente, doutora, busca o sorriso perfeito por meio de procedimentos cirúrgicos. Um deles hoje em dia está sendo a gengivoplastia, para mexer na gengiva. Queria que a senhora esclarecesse para a gente, primeiro, o que esse procedimento faz e por que é um periodontista que tem que realizá-lo? Isso. A gengivoplastia é uma cirurgia plástica gengival, né? Na verdade, periodontal. É quando a gente tem excesso de gengiva ou simplesmente por querer, né, ter a necessidade de alongar a parte visível dos dentes. Então, a gente pode lançar mão desse procedimento cirúrgico, que é a remoção da gengiva. E por que eu digo que é um procedimento periodontal? Porque em alguns casos, há necessidade da gente remover não somente o excesso da gengiva, mas o osso que está ali embaixo da gengiva. E o periodontista é o especialista nesse assunto, né? A periodontia é a especialidade odontológica que cuida da gengiva, do osso e do ligamento periodontal. Hoje, a gengivoplastia é um procedimento que tem sido muito procurado? A gente está tendo um aumento nessa procura por esse procedimento específico? Eu tenho notado que sim. Eu ainda não atribuo a uma causa específica. Talvez, com o fim da pandemia, essa necessidade de tirar máscara, todo mundo está querendo ter um sorriso mais bonito, mais charmoso. E existe a referência também de que hoje os dentes têm que ser ou maiores ou menores e cada pessoa tem uma busca diferente por esses dentes que são meio que um padrão, né? Isso. Existem padrões de beleza, né? Então a gente quer, na verdade, o que é mais bonito, né? O belo é o que é harmônico. Mas existe, dentro dessa harmonia que a gente tenta buscar, existem padrões de beleza. E aí, a depender do biotipo da pessoa, do comprimento do rosto, da altura, existem aqueles padrões que se harmonizam melhor, né, esteticamente falando, e nessa busca por aumentar o comprimento dos dentes, a gengivoplastia entra muito nesse quesito, né, associado a essas lentes de contato que as pessoas têm buscado bastante. Lentes de contato, gengivoplastia, outros procedimentos, harmonização facial, estamos cada vez mais preocupados com a nossa estética? É tudo relacionado à estética. A gente tem vivido, né, numa sociedade que visa, né, tem visado isso daí. E todos esses procedimentos, eles estão, vamos dizer assim, harmonizados, né? Não deixa de ser. Não deixa de ser uma harmonização. Não deixa de ser uma harmonização. Eu não sou especialista em harmonização orofacial, mas a especialidade de harmonização orofacial tá tudo linkado, né? Você vai harmonizar o rosto com o sorriso. Tudo se encaixando em busca desse rosto ideal. Isso, desse padrão. Né? Desse padrão. Mas esse padrão, ele acaba, como a senhora mesma disse, existem pessoas que têm o rosto mais alongado, existem pessoas que têm o rosto mais quadrado, mais redondo, cada um com um formato. Então essa padronização, entre aspas, acaba não sendo só um padrão, mas existem vários dentro dos quais se pode trabalhar, né? Exato. Temos vários padrões e a gente tenta harmonizar com o biotipo daquele paciente. Existem alguns limites, né? Já que a gente está falando da cirurgia plástica periodontal, existem até alguns limites que a gente tem nesse quesito. Por exemplo, se eu pego um paciente muito alto, que um dente mais alongado iria combinar mais, eu tenho um certo limite para poder alongar aquele dente. Não se pode simplesmente alongar como se não fosse, Isso, não houvesse um limite. Fim.
Vamos tirar toda a gengiva dele aqui. Isso, Não existe isso. Tem os seus limites biológicos, lógico, e por isso que essa cirurgia tem sido muito associada às lentes de contato. As lentes de contato estão vindo, né? Elas vieram. Não somente com essa busca do design do dente ou da cor do dente ideal, né? Mas também, em casos, qual é o limite do campo, vamos dizer assim, do ponto de vista periodontal? É o tamanho da coroa do dente. A gente só pode tirar a gengiva até onde termina a coroa, porque se a gente tiver que tirar a mais, é lógico Você que começa a expor o osso do dente, né? Começa a expor a raiz do dente. E aí, por isso que associam muito a instalação das lentes de contato, porque aí elas acabam alongando, cobrem o que... Cobrem essa parte de raiz, que não é, vamos dizer assim, não é uma iatrogenia, né? Não é um procedimento inadequado, não para encobrir um erro de um profissional, mas é um planejamento para poder alongar o dente até aquele ponto. Hoje a tecnologia ela está sendo muito associada, sempre foi, né, muito associada à saúde e à cirurgia e hoje também à estética, né? Existem tecnologias que estão sendo usadas que são verdadeiras inovações para a gente conseguir alcançar essa excelência na busca e essa precisão também na busca por esse sorriso. Com certeza. Hoje em dia a maioria dos consultórios, inclusive lá na implantária, a gente também tem, né, o escaneamento dos dentes, onde a gente consegue fazer um planejamento prévio, né, que a gente até, dentro da odontologia, a gente costuma chamar de planejamento reverso. A gente faz o escaneamento, esse escaneamento é um scanner que vai escanear toda a boca do paciente, que joga para uma mídia, né, para uma TV, e ali a gente consegue trabalhar com um design do sorriso, né, tipo uma projeção de como vai ficar o sorriso do paciente. Dentro dessa visão, dentro dessa projeção, a gente vê, imagino eu, nessa hora, aquele paciente que muitas vezes não está satisfeito, não está feliz com aquele sorriso que ele tem. Você tem condições de entregar para ele como vai ficar aquele sorriso. A senhora já tem experiência de antes e depois desse scanner, antes e depois desse recurso, né? Existe esse recurso, ele gera um comprometimento maior do paciente com o próprio tratamento, porque ele está vendo como vai ficar. Você tem condições de dizer para ele, olha, seu sorriso vai ficar assim. Isso acaba gerando esse aumento no comprometimento do paciente? Acaba gerando, sim. Ajuda bastante. Porque uma coisa é eu olhar para você e dizer, eu vou aumentar 3 milímetros do seu dente. É quase nada. O que isso vai fazer? Qual a diferença que isso vai fazer? 3 milímetros mundo. É um mundo dentro da periodontia. É um mundo. E faz muita diferença. É claro que esses artifícios digitais, né, esse scanner, esse DSD, é uma perspectiva um pouco mais próxima da realidade. A gente não pode fugir do biológico. Né? Então, assim, ele já entrega também que, olha, isso aqui é o máximo que a gente pode fazer por você. Isso. Se tentar passar disso, não vai ser saudável. Isso, o planejamento digital, a gente associa tanto o escaneamento quanto a tomografia. E a tomografia, como eu consigo visualizar, né, comprimento de raiz, tamanho de osso e toda a anatomia, vamos dizer, interna, né, da nossa boca, aí a gente consegue ter um limite, ter uma noção do nosso limite. E esse planejamento a gente consegue entregar o mais próximo possível da realidade. A gente falou bastante de estética, mas a periodontia não é só estética. Ela trata principalmente de doenças ligadas à gengiva, aos ossos, à raiz dos dentes e tudo mais. E uma dessas doenças é a periodontite, que é inclusive a doença mais, que imagino que seja a mais comum para vocês tratarem, né? O sangramento dos dentes e tudo mais. O sangramento da gengiva, na verdade, e tudo mais. Mas essa doença ela não é só uma doença da boca, ela acaba influenciando outras partes do corpo também, né? Porque o corpo, como um sistema unificado, acaba sofrendo quando um dos detalhes principais dele, que é a boca, por onde entra o alimento
e tudo mais, acaba sofrendo. Como é que essa doença específica, a periodontite, acaba fazendo com que o resto do corpo sofra também? Você fez uma colocação bem interessante. Eu gostei da forma como Qual foi o fato de que a boca é uma parte importante do organismo, né? Porque não somente isso, você trouxe exatamente algo que a gente vem discutindo na sociedade de periodontia. Porque há muitos anos, né, a periodontite ela é uma doença, ela, vamos dizer assim, ela é muito comum no nosso dia a dia, porque ela é extremamente prevalente. Ela comete cerca de 60% da população. 6 de cada 10 pessoas sofrem de periodontite, é isso. Isso. E a sua colocação, que é uma das maiores discussões que a gente tem, ela não é uma doença localizada na boca. Ela é uma doença sistêmica de manifestação local. Alguns autores estão tentando trazer dessa forma essa doença. Por quê? Porque é uma doença que, apesar de começar através do acúmulo de placa, vai desenvolver toda uma cadeia imunológica e inflamatória que a gente enxerga da gengiva, né, através da gengiva, do sangramento gengival, do amolecimento dos dentes. Mas essa cadeia, né, essa resposta imunoinflamatória, ela pega a corrente sanguínea e ela circula todo o nosso corpo. Isso, como um sistema unificado, nosso corpo, né? A saúde é saúde. Saúde não tem saúde da boca, é saúde. Não, saúde é uma coisa só. Saúde é uma coisa só. Então, assim, quando a gente tem, né, um abalo, agrava a nossa saúde, todo o nosso corpo sofre com isso. E esse processo imuno-inflamatório, né, essa inflamação que inicialmente começa na boca, ela comete todo o resto do corpo. E recentemente, agora em abril, foi lançado até no último congresso da Sociedade Brasileira de Periodontia o consenso entre os cuidados que o paciente diabético precisa ter em relação à doença periodontal e vice-versa, porque uma doença potencializa a outra. Isso é só do diabetes. Então a gente tem uma doença, que é a periodontite, que ela age com outras doenças, em conluio com outras doenças, se a gente for parar para pensar. Para pensar, forma, né? podemos falar assim. Junta com as outras, uma potencializa a outra, ela acaba piorando situações e condições no organismo da pessoa, além de atuar no âmbito dela mesma. No dente. No dente, como vamos dizer assim. Ela não atua só ali. Ela piora o diabetes, ela atua junto com pressão alta e outras doenças e pode acabar acarretando em problemas muito maiores. É verdade. Inclusive, nesse último consenso que saiu, né, da sociedade, é um consenso que já veio desde do último congresso da Federação Europeia de Periodontia. A recomendação é que paciente diagnosticado com diabetes, que ele precisa passar por um exame periodontal, né, um exame De sondagem periodontal. Não é só olhar. Então, a gente precisa sondar aquele paciente. Tem um instrumento específico dos periodontistas para a gente ver onde é que tem bolsa, onde é que não tem, onde é que tem sangramento, exatamente para prevenir e diagnosticar de forma precoce o início da periodontite. Aonde a gente diagnostica, por exemplo, em casa, quais são os primeiros sinais de uma periodontite? Sangramento gengival. Isso quando eu uso o fio dental ou em qualquer momento? As duas coisas, das duas formas. A gengiva não é para sangrar. Mesmo usando fio dental? Mesmo usando fio dental. Se está sangrando é porque tem algo errado. A não ser que no momento que passar o fio dental, se passar com força e se machucando... Aí é outra coisa, é um machucado, é um ferimento. O ferimento é diferente. Mas a gengiva não é para sangrar. Então, em casa, o primeiro sinal é isso daí. Mas antes de chegar nesse ponto, existem alguns critérios que a gente usa que aí, em consultório, a gente precisa fazer, que é uma sondagem periodontal. Tem um instrumento que a gente vai introduzir na gengiva para ver o quanto, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, o quanto que esse instrumento entra, o quanto que a gengiva está afastada do dente. Quanto mais entrar, pior é. Exato. Quanto menos entrar, melhor. Exato. Muito e bem. aí precisa fazer esse exame de sondagem em todos os dentes, para rastreio. A periodontite, ela é o acúmulo de placa na parte da gengiva. Sim, podemos dizer que sim. Ela começa através desse acúmulo. É o primeiro passo. É o primeiro sinal, vamos dizer assim.
né? E a forma de prevenir, escovando os dentes usando fio dental. Não tem coisa melhor pra gente fazer. Todos os dentistas falam, todos os dentistas... 9 em 10 dentistas recomendam. Na verdade, 10 em 10 dentistas recomendam tanto fio dental quanto escovar os dentes o tempo todo. A gente precisa se cuidar. Exato. E fazer a manutenção preventiva. Muito bem. Doutora, muito obrigado pelas suas informações. Doutora Janine Montenegro, periodontista, esteve aqui com a gente hoje no Buscando Saúde falando sobre estética e sobre saúde. Muito obrigado mesmo pela sua companhia hoje. Eu que agradeço o convite de vocês e estou à disposição. É isso aí, esse foi o Buscando Saúde e a gente volta com mais informações a qualquer momento. Um abraço.